a popularidade do presidente Lula dá sinais muito traumáticos e perigosos para o governo, para o presidente. Hoje foi divulgada uma pesquisa Quest, encomendada pela corretora, pelo Banco Genial, que é quem paga a pesquisa da Quest, foi divulgada hoje de manhã, que mostra que pela primeira vez neste mandato e em todos os outros, nos outros 2 primeiros e agora, o presidente Lula tem uma reprovação maior do que a aprovação. É a primeira vez que isso acontece numa pesquisa de avaliação do humor dos brasileiros em relação ao governo. Ele é mais reprovado do que aprovado. Já são 10 anos como presidente da República, né? Se a gente somar os 8 anos dos 2 primeiros mandatos e mais 2, a gente está começando o terceiro agora, né? São 10 anos e 1 mês. É a primeira vez em que ele tem uma desaprovação, uma reprovação maior do que a aprovação. A avaliação positiva do presidente, do governo, né? Do governo como um todo, recuou 5 pontos, de 52% para 47%, e ficou pela primeira vez atrás do percentual dos que reprovam a atual gestão. Olha aí o quadro. Vocês estão vendo o azulzinho, né? Vinha ali mantendo, desde o início do mandato, né? Fevereiro de 23, vinha ali mantendo uma boa distância, né? Claro, assumiu agora, né? Tinha uma expectativa boa, etc e tal. As linhas vieram se aproximando, como gostam de dizer os pesquisadores, a boca do jacaré foi fechando, até que a linha vermelha ultrapassou a linha azul. E este é o péssimo sinal para o governo. Segundo o levantamento, 49% agora dizem desaprovar a atuação do presidente, 2 a mais do que o índice dos que aprovam. Como a margem de erro da pesquisa é de 1 ponto, os índices de aprovação e desaprovação ainda estão tecnicamente empatados, mas no limite da margem de erro, e acho que as curvas não deixam muita dúvida de que há uma tendência, né? Você pode ter ali 1 ponto para mais, 1 para menos, um desajuste aqui ou acolá, mas não há dúvida das tendências. O importante nesse tipo de pesquisa é avaliar a tendência, e a tendência, neste momento, é de maior rejeição ao governo do que aprovação ao governo. Os dados da pesquisa indicam claramente essa trajetória. Se você quiser deixar em algum lugar essa pesquisa aí, Tiago, indicam claramente uma trajetória de alta na desaprovação, enquanto a aprovação sofreu um tombo desde dezembro. Para os pesquisadores, é claro que é difícil entender exatamente se há uma razão específica para isso, geralmente é um conjunto, é como, né, enfim, um acidente, raramente acontece por uma única razão, né? São várias razões que se compõem e nós chegamos a um produto, a um resultado final, né? Mas é inegável que houve toda a polêmica em relação à suposta taxação do PIX, né? Os pesquisadores atribuem muito da tendência dessa desaprovação se acentuar, porque já havia uma desaprovação anterior, já havia uma tendência nessa curva, né? Mas ela se acentua de fato, ela cai de 52, ela vinha em 54 a aprovação do governo, aí cai para 51. Ela vinha em 54 em junho. Se puder voltar lá para mim, Tiago, só para eu conseguir enxergar aqui, olha lá. Ela vinha de 54 em junho, a aprovação, né? 54, julho, perdão. Aí vem 51 outubro, 52 dezembro, quer dizer, tem uma certa estabilidade aí, mas com uma pequena tendência de queda, né? Mas o tombo mesmo vem em dezembro, 52 para 47, que foi quando aconteceu a discussão, a polêmica do PIX, né? O governo atribui essa discussão a fake news, quando surgiu aquele decreto da Receita que iria monitorar transações a partir de R$5.000 para pessoas físicas, houve a captura desse tema pela oposição, alguns questionando legitimamente, outros criando uma notícia que não era verdadeira de que haveria um imposto sobre o PIX, né? Onde o presidente é mais desaprovado? Segundo a pesquisa, os grupos em que o balanço é mais desfavorável ao presidente são evangélicos, 59 desaprovam o governo, 37 aprovam, brancos, 60 reprovam a atual gestão, 38 aprovam. Mas as principais bases de apoio do presidente Lula também passaram a rejeitá-lo, ou o aumento da rejeição também foi observado entre
camadas, segmentos da sociedade e da população que tradicionalmente apoiam o presidente e o governo dele. Por exemplo, a única região do país que deu a vitória a Lula em 2022 contra Bolsonaro foi o Nordeste. 59% afirmam aprovar o governo da pesquisa deste mês. Na pesquisa deste mês, 37% desaprovam. Então no Nordeste o resultado ainda é positivo, mas era muito melhor. Eram 69% em outubro de 2024. Há 3 meses, portanto, caiu 10 pontos a aprovação do presidente no Nordeste em 3 meses. Outubro, novembro, dezembro. De 69 para 59. A reprovação subiu 11 pontos. Era de 26 e foi para 37. Entre as mulheres também despencou. 49 aprovam o governo, 49%. Eram 54 em dezembro. O eleitorado mais pobre, com renda mensal de até 2 salários mínimos, 56% aprovam o governo. Eram 63% em dezembro. Segundo os coordenadores da pesquisa, de fato, o que parece mais problemático para o governo foi a discussão sobre o PIX, o que pode servir como justificativa parcial, mas não completa. É evidente que isso provocou um desajuste para o governo. É evidente que o governo perdeu essa discussão pública sobre aquilo que o governo diz era uma fake news. Garante que nunca houve a intenção de criar taxa sobre o PIX. E, de fato, aparentemente não houve mesmo. O governo, neste episódio, foi pego de surpresa com as calças na mão. Tanto é assim que o presidente decidiu antecipar uma mexida no ministério. Ele vai fazer uma reforma ministerial, mas uma ele já fez antes, que foi na troca do ministério na Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Chegou o Sidônio Palmeira, mandou parar com a história do PIX. Olha, se o problema é o decreto da Receita, elimina esse decreto, tira isso do caminho, porque o governo não vai ganhar essa discussão com a oposição nas redes sociais sobre taxa do PIX. Então, larga a mão, desiste de tudo, recomeça o jogo do zero, porque essa não adianta mais desmentir. Essa foi a justificativa do governo. Mas será que foi só isso? Será que é só isso? É claro que esse é um fato grave. Repito, não dá para minimizar a violência, a contundência de uma fake news disseminada sobre algo tão popular que é o PIX, que é um dos poucos serviços públicos no país que funcionam como as pessoas sonham que todo serviço público funcione. Funciona bem e é de graça. E aí chega alguém mentindo, mesmo que mentindo, dizendo, o governo vai taxar isso aí, hein? Não vai mais ser de graça. É claro que a pessoa, num primeiro momento, rejeita aquilo. E muita gente não ficou sabendo que era mentira. Ou achou que o Lula desistiu no meio do caminho porque sentiu a rejeição da população, né? Enfim,